importância que você dá quando você recebe uma crítica? Será que isso tem a ver com autoestima ou com autoconfiança? Essa é uma dúvida que existe mesmo. Muitas pessoas perguntam se é autoestima ou é autoconfiança. Autoestima é o modo como você se enxerga, o valor que você tem de si. A autoconfiança, ela tem a ver com uma habilidade, com algo que você faz. Existem frases de poder como eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso não ajuda na construção da sua autoestima. Porque por mais que você vá repetindo essas frases, você pode não concordar com elas. Então é importante que você vá na raiz para você entender o que de fato tem acontecido com você. Por exemplo, quando você recebe um elogio, como você fica? E quando você recebe uma crítica? Se você depende da validação dos outros, você está se sentindo insegura em alguma parte da sua vida. Se você recebe uma crítica e aquilo te deixa triste, te deixa mal, isso também precisa ser revisado. Porque existem dois perfis para as pessoas que têm autoestima baixa. Ou a pessoa ela se sente insuficiente, ela se sente inadequada, se sente insegura. E também tem aquele outro perfil da pessoa que parece ser super autoconfiante. Ela parece que tem uma autoestima elevada, mas na verdade não. Ela é uma pessoa arrogante. E na verdade ela está escondendo uma insegurança dela, ela não quer mostrar para as pessoas. Às vezes essa arrogância, ela confunde as pessoas. De que sabe se posicionar, de que sabe se defender, que tem um ponto de vista. Mas será? Quando você recebe uma crítica, qual é a sua reação? A gente precisa pensar exatamente nessas coisas, porque a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com o mundo, a gente se relaciona com o dinheiro. Então, vamos começar primeiro por você. Porque a autoestima baixa, ela vai refletir no relacionamento, no nosso corpo. Então, começa a pensar, como está a minha saúde? Existe uma nutricionista que ela fala que o acúmulo de gordura é um acúmulo de emoções, porque dependendo de como você se sente, você vai querer ingerir certos alimentos. Você tem que pensar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele com amor, com bons pensamentos, se autoconhecendo. Então, por exemplo, ela fala que quando você está com uma energia muito baixa, quando você está muito triste, você procura o quê? O açúcar, algo que tem açúcar, para você conseguir levar aquela energia de forma imediata. Mas se você não estiver consciente disso, você vai se auto-sabotar. E você também precisa pensar nos seus relacionamentos. Como você recebe uma crítica? Quando a sua mãe, quando o seu esposo, quando o seu filho fala algo, qual é a sua reação? É importante a gente observar tudo isso, refletir, escrever, para colocar essas emoções para fora. E justamente quando você começa a rotular as suas emoções, quando você consegue identificar as suas emoções, fica mais fácil de você saber como você vai eliminar aquilo. Ah, eu sou insegura aqui. Como que eu vou eliminar essa insegurança? Por que que eu tenho essa insegurança? Por que que eu me sinto assim? Existe um psicólogo, ele criou a teoria do velcro e teflon. Então, quando uma pessoa fala algo e você reage como se fosse uma panela de teflon, só você pensar no ovo. O ovo está ali na panela, ele fica escorregando. Se uma pessoa vem com alguma ideia para te insultar e você deixa para lá, você está agindo como se fosse uma panela de teflon. Quando uma pessoa fala algo e aquilo te irrita, ele fala que é a teoria do velcro, porque aquilo grudou em você. Então você tem que começar a observar as suas atitudes, como que é a sua reação quando você recebe uma crítica. Existe um livro da Debbie que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Porque é interessante que você entenda, que você saiba que todos nós temos nossas luzes, todos nós temos as nossas sombras. Enquanto você quiser ser perfeita, isso não vai adiantar. Você precisa aceitar as suas sombras e saber o que você pode fazer com elas. Porque a autoestima é uma construção diária. Então, eu gostaria que você se permitisse ser humana. E gostaria que você pegasse um papel, uma caneta ou um lápis, ou então entrasse lá no seu bloco de notas, que eu vou fazer umas perguntas para você começar a entender como que você pode identificar certos pontos
alguns pontos que estão minando ali a sua autoestima e que você precisa lapidar. Quais são suas partes sombrias? Então, você tem que pensar quais são os seus comportamentos, seus pensamentos, emoções que você costuma esconder. Talvez por medo de ser julgada, talvez por achar que você não seja boa o suficiente. A segunda, escreva agora do que você sente vergonha de mostrar para o mundo. Escreva uns 3 traços, atitudes, alguma fragilidade que você evita expor, porque teme o olhar do outro. Terceiro, como você se sente diante dessas partes que você tenta esconder do mundo? Quarta questão, escreve quem tem o poder de abalar o seu valor. 5, o que você ainda está tentando provar para o mundo? A verdadeira autoestima não é quando você tenta ser perfeita. A autoestima, ela nasce quando você tem coragem de olhar para si com honestidade. Essa é apenas uma parte sobre o que eu tenho que falar de autoestima. Vou gravar uma segunda parte para você entender quais são os pilares da autoestima, a brecha da autoestima e como você pode fazer para realmente reconstruir a sua autoestima. Este canal é o Ponto de Ruptura. Pode clicar aqui no like se você gostou deste vídeo. Se inscreva no canal, porque sempre tem vídeos aqui falando sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas. Espero que este canal te ajude. Espero que você saiba reconstruir a sua autoconfiança, porque a autoconfiança é super importante para que você possa se relacionar com você, com outras pessoas, com o mundo. E simplesmente, quando você confia em você, você acaba conquistando também o mundo. A sua energia muda, você acaba atraindo as pessoas certas também para você. Sucesso, um grande beijo e até a próxima.